Hello, minha gente linda! Chegamos no 13º dia e a lição de hoje diz o seguinte, que um mundo sem significado me leva ao medo. Então, é, isso a gente já vem falando sobre medo desde o início, né, das nossas lições, mas como então que esse medo se manifesta ou como que a gente percebe isso? Vamos fazer isso de uma maneira bem prática. Então, vamos lá. Eu particularmente acredito que o medo, ele vem de uma forma muito oculta ou talvez até podemos dizer dissimulada, né? Porque o medo ele se encontra, né? Ele se apresenta no nosso dia a dia e ele se apresenta de várias e diversas formas, né? E eu particularmente eu acredito que uma das maneiras que o medo se apresenta é através da ansiedade. A ansiedade é a perda do controle, ou medo de não ter controle, né? Então, a ansiedade é uma maneira que o medo se manifesta, ou que ele, né, se apresenta. A raiva é a outra forma de que o medo, muitas vezes porque a pessoa está com medo, ela ataca, né? Então, ela tem, né, aquela raiva súbita e ela ataca e ela machuca e ela grita e assim vai. O medo também leva ao isolamento, o medo leva, também se manifesta como falta de merecimento, o medo, ele se esconde sutilmente no nosso dia a dia. E é por isso que tantas e tantas, para nós, tantas vezes é difícil, né, reconhecê-lo, porque se fosse tão fácil, acho que ninguém escolheria viver com esse medo, né? Mas eu acredito que um dos medos maiores, né, ou melhor dizendo, uma das maiores manifestações desse medo está no medo do abandono, né? Este medo do abandono nós começamos a experimentar desde a infância, né? Desde quando talvez a primeira vez que a sua mãe saiu de casa e te deixou com alguém, né? E você e eu tivemos medo dela não voltar, medo de ficar sozinho, medo de nunca mais ver nossa mãe, medo de se sentir, sei lá, perdido, medo de... e tantos outros medos, né? E o medo do abandono, ele é um dos medos hoje que eu acredito ser um dos mais fortes e a razão de tantos problemas emocionais, ele vem pela necessidade que temos de nos relacionar, né? Porque nós sabemos que o ser humano foi feito para se relacionar. E todas as vezes que nós então sentimos que estamos ameaçados a ficar sozinhos, a ficar abandonados, nós então reagimos nesse medo, né? Então, vou te passar algumas sintomas, podemos dizer assim, né, de como eu acredito que esse medo trabalha, como que esse medo se manifesta no nosso dia a dia, principalmente quando temos esse medo do abandono, né? Então, a primeira coisa que o ego nos empurra a fazer quando estamos achando que podemos ser abandonados a qualquer momento é não se responsabilizar. E ele coloca a culpa para o lado de fora, né? Então ele coloca a culpa para aquilo que está ao redor. Então ele coloca a razão pelo seu nervoso, pelo seu medo, por tudo isso, é por causa do país, é por causa das situações, é por causa das pessoas, é por causa da nossa família, é porque não tivemos uma boa criação, é porque não teve pai, ou blá blá blá. Então o medo, ele leva você perder, né, tirar da sua mão realmente a sua responsabilidade da situação e passar para o lado de fora, né? Então essa é uma das primeiras atitudes de alguém que está com medo, né? Alguém que está com medo do abandono, medo de ficar só. A segunda coisa, né, que vem segundo esse comportamento, porque nós sabemos que todos nós temos a necessidade de nos sentir amados, de nos sentir queridos, de sentir que nós pertencemos, sentir que nós somos bem recebidos, somos aceitos. Então, outra atitude
que eu acredito que também tem a raiz no medo, é aquela atitude de colocar personas, né, de colocar aquelas capas, aquele personagem de adequação, que é o personagem que vai fazer com que você melhor se adeque àquela situação, aquele grupo social, aquele grupo de amigos, aquele relacionamento, aquele trabalho e etc. Então, com isso, por causa desse medo, nós nos escondemos e nos escondemos atrás dessas máscaras, dessas personas que nos fazem perder quem realmente somos, perder a nossa essência. E com isso nós colocamos essas máscaras e essas armaduras. E vamos vivendo, né, de acordo com o resultado. Então, se nós fizemos isso, o resultado foi positivo, então a gente acha, essa persona, essa máscara tá boa. Então, se fizemos aquilo, o resultado também foi positivo, a gente, isso aqui. Se fizer aquilo outro, não tiver um resultado, um feedback do jeito que gostaríamos, a gente muda e diz, não, então essa aqui eu não vou utilizar, ou essa aqui eu não vou fazer porque essa aqui não me dá essa sensação de pertencer, essa sensação de ser aceito. E com isso, com essa atitude, nós nos adequamos aos padrões da sociedade, aos padrões da onde nós queremos, né, nos adequar, aos padrões religiosos, padrões familiares, culturais e etc., e perdemos a nossa essência e nos perdemos de nós mesmos. Então, nós nos abandonamos, né? E neste momento em que a gente se abandona, a gente se afasta do nosso verdadeiro ser para que a gente possa verdadeiramente se sentir aceito pelo grupo, pela sociedade, pelas pessoas e blá, 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 nós abandonamos a gente mesmo e aí esse medo se torna real, porque o medo do abandono então agora aconteceu, quem abandonou foi a gente mesmo e nós abandonamos a nossa essência, abandonamos o nosso propósito de vida, abandonamos o nosso amor próprio, abandonamos tudo que somos, abandonamos em troca dessa aceitação que nós sabemos que é extremamente momentânea. Depois disso, como facilmente nós então entramos nesse estado de abandono, nós perdemos o contato com a gente mesmo. E a gente começa a se sentir um estranho para a gente mesmo. Agora a gente não sabe nem quem a gente é mais, porque começamos a fazer tantas mudanças, né, no nosso comportamento, na nossa mente, na nossa maneira de agir, porque queríamos isso, aquilo outro, que na verdade a gente se perde. E aí é quando esse medo ele se torna uma coisa generalizada que leva a ansiedades generalizadas, como é muito comum hoje, né, a depressões, a problemas de solidão, a tantas outras desordens, né, ao vício, né, que é bem típico quando a pessoa se perde de si mesma e ela vive nessa carência de buscar e de encontrar o seu verdadeiro ser, ela então entra para esse lado, né, onde o vício não somente de drogas, mas o vício de trabalhar demais, de comer demais, de gastar demais, de tudo que é demais e ele deixa de ser às vezes um hábito para se tornar um vício, uma dependência, e ele vem exatamente para cobrir essa carência de encontrar-se consigo mesmo. Então, o que essa lição está querendo dizer é que quando nós olhamos o mundo sem significado, porque antes ele tinha um significado ruim, e hoje, se nós olharmos o mundo sem significado, nós teremos medo, porque nós temos significado. Nós somos criados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós, né, somos amor em essência, porque somos a imagem e semelhança de um Deus que é amor. E aonde há um medo, não há espaço para o amor, porque o amor, ele é aceitação, amor é entrega, amor é confiar, amor é entregar, amor é render-se. E o medo é o contrário disso. O medo é autoproteção, né? O medo é luta, o medo ele te bota fechado, o medo ele não se deixa
mostrar, né? O medo, ele usa máscaras, ele se protege. Então, quando nós vivemos nesse mundo de medo, nós nos afastamos da nossa essência e, consequentemente, nós nos afastamos do amor. Então, nessa lição, o ponto mais importante é você entender que quando você está com alguns desses sintomas, culpando os outros, quando você está com sintoma de querer se adequar, né, ao que a sociedade, o que os colegas, o que os amigos, etc e tal, estão fazendo, estão querendo de você, porque você está vivendo com medo, né? Então volte-se para você, né? Olha para dentro de você e você vai encontrar ali o Espírito Santo que habita em você e ele é a essência do amor, amor de Deus, né? Olha para Jesus que fez tudo o que fez por amor. Olha para você mesmo e você vai ver que o que mais você está precisando neste momento da sua vida é se abraçar, é se amar, é acolher todas as suas partes, é acolher até aquelas que você não gosta, né? É abraçar até mesmo seu ego, porque ele não é esse bicho papão tão grande, né? Ele te protege, ele quer te proteger, né? É se aceitar assim como você é. E assim você vai se acolher novamente. E esse medo do abandono vai diminuir tremendamente, praticamente vai sumir, porque o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, ele lança fora o medo e você será livre, né, deste medo que é como se fosse um fantasma que fica todos os dias lá atrás de você, querendo te assombrar, e que você seja realmente feliz e que você acolha, né? Porque você é perfeito, você é insubstituível, você é único, você é a maior expressão de amor. E que você receba isso, e que você se acolha dessa forma, tá bom? Faça o exercício, converse no grupo. Eu estou gostando muito de tudo aquilo que está acontecendo, isso me alegra bastante, me motiva a cada dia mais ser melhor para fazer com que o amor de Deus possa irradiar de uma maneira maior e mais pura e mais autêntica. Então, que você seja realmente essa expressão de amor que lança fora o medo, e a gente se vê, I'm sorry, na próxima lição. Um beijo para você e tudo de bom.